A gente vai acionar agora o repórter Lucas Josino, porque tem outro caso que está dando o que falar. Foi a prisão das brasileiras na Alemanha, né? Depois de terem as malas trocadas, ou as etiquetas das malas colocadas em bagagens que continham drogas. Elas foram presas injustamente, já foram soltas. Mas aí, o Lucas Josino teve acesso a um relatório da Polícia Federal sobre o tráfico internacional de drogas no aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, aeroporto internacional. E me chamou a atenção, inclusive a gente conversava mais cedo aqui na programação do Band News Meio do Dia, né, Lucas? Que esse caso desse tráfico de drogas agora não foi o primeiro, provavelmente não foi o segundo, nem o terceiro, porque a naturalidade com a qual aqueles infiltrados no aeroporto, os funcionários do aeroporto, né, a quadrilha que estava lá dentro e passou essa droga, a naturalidade com que aquelas pessoas agem, quer dizer, olhando para a câmera, sabe que tem a câmera de segurança, fazem isso numa boa, são muitas pessoas envolvidas em passar essa bagagem com a droga. Uma Então, certeza da impunidade, né? certeza da impunidade, que é assim, é mais um caso, não é a primeira vez que eu tô fazendo isso não, porque tantos outros devem ter passado. E você teve acesso a um relatório da Polícia Federal que mostra justamente esse número em relação ao tráfico internacional de drogas, não é isso, Josino? Boa tarde. Boa tarde. E acho que não temos o Josino. Ah, Josino, agora sim, a gente não estava te ouvindo, agora sim, perdão. Boa tarde, Josino. Boa tarde de novo, então. Boa tarde para vocês dois, para os nossos ouvintes, aquele abraço. Pois é, só para o nosso ouvinte ter uma noção de como isso é comum, claro, não é para ficar assustado, até porque são vários tipos de esquemas diferentes, mas para ter uma noção de como isso é comum, as malas das brasileiras foram de aproximadamente de número 50, que aqueles caras e outros criminosos dessa organização fizeram, dessa quadrilha, melhor dizendo, mudaram as etiquetas justamente para mandar cocaína para a Europa. A Polícia Federal apreendeu desde 2020, nos últimos 3 anos, 5,5 toneladas de cocaína que estavam no aeroporto internacional de Guarulhos, o mais movimentado do país, com destino à Europa. Agora, por que eles fazem isso? Porque o quilo da Europa é muito caro. O quilo da cocaína é muito caro na Europa. Segundo a PF, 50 mil euros. Então, aquela mala, por exemplo, que tinha 40 quilos de cocaína, segundo a Polícia Federal, custava 2 milhões de euros. 2 milhões de euros, isso na Europa, por causa daquela mala repleta de cocaína. Então, a Polícia Federal fez um relatório, a gente teve acesso a esse documento, que mostra as investigações, o número de presos, o número de drogas apreendidas, as abordagens, raio-x, ou seja, uma burocracia muito grande sendo feita, e mesmo assim esse esquema criminoso consegue burlar todo o aparato da Polícia Federal e também do próprio aeroporto de Guarulhos. No ano passado, 2 toneladas e 700 quilos foram apreendidos. Até agora, mais de 100 funcionários de empresas terceirizadas foram presos com acusação de tráfico internacional de drogas. Isso só no aeroporto de Guarulhos, o aeroporto mais movimentado do país. E assim deve ser, inclusive, nos próximos dias, nas próximas semanas, justamente porque hoje a Polícia Federal fez uma reunião com alguns agentes, alguns delegados, para expandir a segurança, principalmente nesse aeroporto. Porque dentro desse esquema, eles levam as malas recheadas de cocaína de um terminal para o outro, o terminal doméstico para o terminal 3, que é o terminal internacional, sem qualquer tipo de raio-x, de pesagem, ou seja, livre acesso. E não pode ser assim, segundo esse relatório da Polícia Federal, porque facilita o esquema dessa organização criminosa. Mas é algo comum, claro, tem várias dicas para os nossos ouvintes que os policiais dão, para tentar tirar uma foto antes de embarcar da mala, com a etiqueta que você estava levando na mala, faz uma selfie ali do lado da sua mala, justamente porque aquilo pode servir de alguma prova, mas não precisa ficar assustado, porque esse tipo de caso de troca de etiqueta que dá errado assim, é um ou outro, como foi esse caso das brasileiras, mas é claro que chama atenção e serve também de alerta para as autoridades. Débora e Renan. É isso, né, Josino? Como, mais uma vez, infelizmente, a gente faz, de novo, não é jogar a responsabilidade para a vítima, mas os passageiros têm receio que isso possa acontecer, claro, são casos raros, mas é assim, de que forma eu posso tentar prevenir ou tentar dificultar, né, que isso aconteça comigo? É a mesma coisa quando você fala, teve um celular roubado na rua. Não, não é culpa sua de estar usando o aparelho celular, mas é aquilo. Toma cuidado, presta atenção, não mexe quando tá parado no farol, no semáforo. Vai pro carnaval em São Paulo, cuidado não levar a bolsa atrás. É assim, são aqueles cuidados, né? E essa questão da bagagem tem levantado esse
questionamento, né, pelos passageiros, é assim, o que eu posso tentar fazer para evitar que isso aconteça? Eu estava até conversando com o Renan aqui fora do ar. Não que justifique, né? Elas, obviamente, que as passageiras não têm culpa. Mas o Josino falou, eu vou tentar me cercar de provas. Então, eu vou tirar foto para depois poder demonstrar que aquela mala não é minha, que eu cheguei com outra mala. Eu tava falando pro Renan, a minha mãe sempre falou assim, olha, não compra mala chamativa, pega aquela mala mais básica. Fala, não, mas eu quero, sei lá, uma para eu bater o olho de longe na esteira, ver que é a minha mala, né? Não adianta só a fitinha, tem um monte de mala preta, tudo igual. A fitinha de longe, às vezes tem uma parecida, vou colocar uma mala pink, sei lá, ou aquela mala dourada. É chamativo. Às vezes você tá voltando de viagem, tem muita gente mal intencionada que vai bater o olho naquela mala, ou de repente algum criminoso falando, o que é alvo mais fácil? Nós mulheres, infelizmente, somos alvos mais frágeis, né, mais fáceis de ser. Então, de repente, o que é uma mala de uma mulher ou de duas mulheres que estão indo viajar a turismo? Não sei, o Renan falou de embalar, né? Tem aquele processo de você paga e embala a mala com aquele como se fosse um plástico. plástico filme gigantesco. Aquele e que plástico. pode, talvez, dificultar quem queira dar algum tipo de golpe, que não vai ter uma outra mala igual, enfim. É que esse caso é tão delicado que até os ouvintes perguntam, mas como assim pegou outra mala? É que não foi nem a troca da bagagem, Elas foi não chegaram a etiqueta. e elas não chegaram a pegar as malas, né? O que nesse caso não mudaria nada, se você falar é dessa cor ou não é, tá embalado ou não tá, porque simplesmente colocaram uma etiqueta com o seu nome numa mala com drogas, então isso é muito delicado. Mas são aqueles cuidados, né, que nem a gente fala, nossa, eu morro de medo de alguém colocar algo na minha bagagem. Então minha bagagem de mão fica o tempo todo perto de mim. A partir do momento que você despacha, teoricamente você está confiando na companhia aérea e no aeroporto, né? Então não tem esse controle. Mas as pessoas estão com esse questionamento, né? Será que dá para fazer alguma coisa para tentar evitar? O ideal é que isso não ocorra, até porque, enfim, a gente está falando de uma quadrilha infiltrada no aeroporto, na companhia e tal. Josino vai continuar acompanhando essa história, volta com mais dicas e mais novidades aqui ao longo da nossa programação, né, Josino? E uma coisa que é importante responder, porque isso ficou na cabeça do nosso ouvinte, inclusive perguntaram hoje cedo aqui na Band News FM, e as malas originais das duas? Essas ainda não foram encontradas. Dizem que foi extraviada, mas até agora não sem informação. E ninguém tem, nem o aeroporto de Guarulhos, a Polícia Federal, o aeroporto de Frankfurt, ninguém sabe onde foi parar as malas das duas, as malas originais. Nossa Senhora. Que coisa, né? Que situação. Se não bastasse, né? Muitas pessoas têm que dar explicações nessa história. É né? isso. A gente vai continuar Obrigado, acompanhando as Josino. investigações. Bom trabalho. Um abraço para vocês. Até mais.